Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar da diferença quanto à ação hormonal no corpo, níveis hormonais entre os DIUs hormonais, Mirena e Cailina e todos os outros métodos hormonais como a pílula. Já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que eu estou postando por aqui. Tem bastante conteúdo aqui no YouTube, mas me siga também nas outras redes sociais que eu posto conteúdo diariamente sobre saúde da mulher. Esse é mais um vídeo sobre anticoncepcionais e tem uma playlist aqui com vídeos específicos sobre cada método anticoncepcional que existe no mercado, explicando detalhes, e tem inclusive playlists específicas sobre DIUs, tanto hormonais como não hormonais. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que foi, na verdade, uma sugestão de vídeo lá no Instagram e que é uma dúvida muito comum de consultório também, que uma pessoa perguntou assim: o DIU hormonal, ele tem hormônios e ele age no corpo da mulher para prevenir a gravidez. Mas se eu for comparar como que é essa ação hormonal do DIU hormonal em comparação com os outros métodos hormonais como pílula, adesivo, injeção, é menos hormônio? Nessa onda que é muito comum atualmente, que eu trabalho muito com isso, inclusive, de eu quero menos hormônios no meu corpo, escolher um DIU hormonal ao invés de uma pílula, mesmo sendo ambos métodos hormonais, faz sentido? A resposta simplificada é que sim. Os DIUs hormonais, Mirena e Cailina, eles têm menos efeito hormonal no corpo e menos possíveis efeitos colaterais quanto aos hormônios sexuais no corpo da mulher do que o uso de outros métodos hormonais como pílula, injeção, adesivo, anel vaginal, porque esses métodos hormonais, que não são os DIUs, eles são métodos que são considerados sistêmicos, ou seja, eles agem no corpo todo através do nível no sangue, agindo no corpo inteiro através do bloqueio da ovulação. Então, voltando um pouquinho lá atrás, né, uma mulher todo mês, quando ela não está usando nenhum hormônio e ela tem um ciclo menstrual normal, porque não tem nenhuma doença relacionada a isso, ela vai menstruar e ovular de forma regular. E esses são os dois fenômenos do ciclo menstrual, sendo que o mais importante dele, ao contrário do que muita gente pensa, é a ovulação, que é a soltura de um óvulo. E depois de mais ou menos 14 dias de que a mulher ocorreu essa ovulação, ela vai ter uma menstruação, e se ela não tiver nenhuma alteração, isso vai acontecer de forma regular. E é através da ovulação, que é a soltura de um óvulo saudável, que é possível que ela engravide. Como aqui a gente está falando de prevenção de gravidez, ou seja, mulheres que não querem engravidar, os métodos anticoncepcionais hormonais sistêmicos, que eu citei aqui alguns exemplos como pílula anticoncepcional, seja a que tem apenas progesterona, como Cerazete, ou as outras pílulas todas que tem estrogênio e progesterona, injeção, seja a injeção mensal, que também tem estrogênio e progesterona, ou a injeção trimestral da Depo-Provera, que possui apenas progesterona, o adesivo anticoncepcional, o anel vaginal, que também possui estrogênio e progesterona, e ainda aquele implante no braço, que possui apenas progesterona, todos esses métodos hormonais, eles agem prevenindo gravidez através do bloqueio da ovulação no corpo da mulher. Se não tiver óvulo, não tem como ter gravidez. E é por isso que eles são métodos super efetivos. Esse bloqueio ele é realizado através dos próprios hormônios desses métodos anticoncepcionais, que, independente da forma como esse hormônio entra no corpo, né, seja através da injeção, ou do implante, ou da pele, no caso do adesivo, do anel vaginal, ou pelo comprimido das pílulas, ele eventualmente é absorvido para o sangue, começa a circular no corpo inteiro, e esses métodos agem no cérebro. Eles inibem a produção de alguns hormônios cerebrais que iriam estimular o ovário a ovular. Então, sem esses hormônios cerebrais, o ovário não ovula. E isso significa o bloqueio do ciclo menstrual ou bloqueio do eixo hormonal sexual no corpo da mulher. E essa ação, ela é muito boa para o objetivo do anticoncepcional, que é evitar a ovulação e, portanto, evitar a gravidez. Por isso que esses métodos são métodos muito bons, com baixos índices de falha. Mas isso tem uma consequência grave no corpo da mulher, que é
o próprio bloqueio do eixo hormonal sexual. Então, se você é uma mulher que toma pílula, você não está tendo a produção normal dos seus hormônios sexuais. E a ausência dessa produção pode acarretar diversos possíveis sintomas e efeitos colaterais durante o uso da pílula, ou até aumentar risco de algumas outras coisas, como alterações do humor, depressão, enfim, hoje tem vários estudos correlacionando uso de pílula, particularmente o uso de pílula que começou muito cedo, que começou na adolescência, com algumas questões de saúde mental, por exemplo. Então, esses métodos hormonais sistêmicos que eu falei até agora, eles agem no corpo todo, digamos assim, e eles bloqueiam a produção hormonal sexual normal da mulher. E isso é uma consequência grande, digamos assim, né? Isso mexe bastante com o organismo da mulher. E os DIUs hormonais, Mirena e Kyleena, como que eles agem no corpo para evitar a gravidez? O mecanismo de ação desses DIUs não é o bloqueio da ovulação, e sim outras alterações que eles causam no útero, com o afinamento da camada interna do útero, que é o endométrio, e a modificação do muco cervical, que é tipo um tampão que fica ali dentro do colo do útero, impedindo que o espermatozoide consiga penetrar no útero e, portanto, ir lá encontrar o óvulo durante um período fértil, por exemplo. Além de algumas outras coisas. No caso do Mirena, que tem mais hormônio do que o Kyleena, nos primeiros anos do uso do Mirena, ele ainda pode sim bloquear a ovulação em alguns meses. Então, alguns meses você ovula, outros meses você não ovula. E nos últimos anos do Mirena, a partir do 3º ano, as mulheres já ovulam na maioria dos meses. E o DIU Kyleena, que tem o mesmo hormônio que o Mirena, mas numa quantidade menor, ele não bloqueia a ovulação mesmo. Então, assim, você que tem um Kyleena, você tá protegida contra a gravidez com uma efetividade desse método extremamente alta, com uma taxa de falha de cerca de 0,2. Então é muito, muito raro os DIUs hormonais falharem. Eles são métodos super seguros, mas eles fazem isso através de outras coisas que não é o bloqueio da ovulação. Então, do ponto de vista de como que esses hormônios estão afetando o corpo da mulher de uma forma geral, eles afetam muito menos do que uma pílula que bloqueia o seu ciclo menstrual cerebralmente, né? Através do bloqueio do cérebro, da produção dos hormônios que estimulam os ovários a produzir os hormônios ovarianos e ovular. Então, se você é uma mulher que usa pílula e que tá pensando em tirar hormônios, sei lá por quê, tipo, eu gostaria de ter menos hormônios no meu corpo, mas você não quer menstruar muito, você ainda quer manter menos menstruação, ou você tem cólica, e daí você tá pensando, será que vale a pena eu sair da pílula e ir para um DIU hormonal quanto a esse aspecto de quanto que esses hormônios estão afetando as minhas funções vitais do corpo? A resposta é que sim. Faz sentido esse pensamento, e o Mirena e o Kyleena, eles afetam menos o nosso corpo do que os métodos hormonais sistêmicos como pílula, injeção, anel, adesivo e o implante. Ah, Amanda, mas isso quer dizer que eles têm uma ação local no útero e, portanto, esse hormônio que está sendo liberado ali dentro do útero, ele não tem atividade sistêmica? Ele também não está circulando no sangue de uma mulher com Mirena, por exemplo? Não, ele está circulando. Tanto que existem possíveis efeitos colaterais dos DIUs hormonais que são à distância, como dor na mama, dor de cabeça, alterações do humor e acne, aumento da oleosidade da pele, do cabelo e às vezes até acne mesmo, né, espinha e tal. Esses sintomas variam completamente de mulher para mulher, tem quem tem, quem não tem. E várias vezes eles podem aparecer ali durante um período e depois desaparecer, mas isso é um exemplo muito claro de que sim, se a gente dosa no sangue de uma mulher que tem Mirena, a dose do hormônio do Mirena, a gente vai encontrar um positivo aí, que não estaria positivo se ela não tivesse Mirena. Ou seja, o Mirena, ele tem sim uma ação local, o Kyleena também, tá? Só que o Mirena tem mais hormônio. Eles têm uma ação local no útero. O mecanismo de ação para evitar gravidez é local, alterando características do útero de forma que o esperma não consegue entrar no útero, esse é o principal mecanismo, mas eles também têm uma pequena absorção sistêmica que, a depender da mulher, pode inclusive acarretar alguns sintomas à distância. Mas o efeito, apesar de ter absorção sistêmica e poder afetar o corpo da mulher mesmo fora do útero, esse efeito é muito menor
do que os efeitos dos métodos bloqueadores da ovulação, que são os outros que eu citei. Então, a decisão de qual método é melhor para mim, né? A primeira, que eu sempre falo que não existe melhor método anticoncepcional. Existem vários métodos e todos têm benefícios e malefícios, e você avaliando as suas prioridades, as suas doenças, o seu ciclo menstrual e o que faz sentido para você nesse momento, que vai tomar uma decisão de qual é o melhor método para você agora, dosando riscos e benefícios. Então, para algumas pessoas a pílula é melhor que o Mirena, para outras pessoas o Mirena é melhor que a pílula, para outras pessoas nenhum hormônio de nada é o que é melhor para elas. Mas existe sim diferença entre o quanto que os hormônios dos DIUs hormonais afetam o corpo da mulher versus de uma pílula ou de uma injeção, porque nesses casos eles bloqueiam o ciclo menstrual completamente, bloqueiam a ovulação, e isso tem consequências hormonais maiores do que no caso dos DIUs hormonais. Deu para entender? Se vocês quiserem se aprofundar mais nesses assuntos dos anticoncepcionais, assistam os vídeos da playlist de anticoncepcionais. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.